Deputada Ana Perugini, do PT, é a nossa convidada hoje no podcast da Lespe. Obrigada pela sua participação, deputada. E parece que ela acabou de acordar, de tanta energia que ela está trazendo aqui no seu podcast. Obrigada pela oportunidade, Renata. Deputada, a gente vai falar muito sobre saúde aqui hoje no podcast. A senhora que acaba de ter o seu projeto de lei aprovado no que diz respeito a nome dos pais na certidão das crianças. Gostaria que a senhora começasse primeiro falando sobre isso aqui na Lespe. Então, nosso projeto está aguardando agora a sanção do governador Tarcísio. Nós esperamos que ele tenha sensibilidade diante dos números que mostram as crianças que têm na sua certidão de nascimento os 3 pontinhos, tanto nos avós paternos como na sua paternidade, o que causa um grande problema social. Depois, com o passar dos anos, até mesmo o adulto, ele vai tentando remediar e compreendendo um pouco o que aconteceu, mas para a criança isso é um dano. Então, o nosso projeto, que é uma luta que já acontece há 17 anos, foi aprovado agora e diz o seguinte, que a mãe, a genitora, no ato de fazer o registro, ela deverá ser informada que, em nome da criança, ela pode sim ingressar com ação de investigação de paternidade. E, em ela querendo, ela deve informar o nome do suposto pai, o endereço, o telefone e, de posse dessa certidão, o cartório de registro civil das pessoas naturais deve encaminhar à Defensoria Pública uma lista, isso deve ser feito mensalmente, com todas as certidões e o nome indicativo do suposto pai para as devidas providências. A providência é entrar com ação de investigação, né? Então, eu acredito que não há nenhum problema, mesmo isso, mas como é que esse negócio vai ser colocado? Não, a mulher vai fazer essa indicação, ela vai indicar e ela indicando, a Defensoria Pública deve ingressar com as medidas cabíveis. Hoje, essa remessa é feita ao juiz corregedor do cartório, né? E o suposto pai, quando a genitora quer indicar, ele é chamado nesse cartório para dizer se não é lavrada uma certidão, aí vai para despacho do juiz. A burocracia é muito grande. É. Agora, eu digo, Renata, eu quero ainda mais que isso, né? Você sabe que está tramitando em Brasília um projeto, nós ingressamos com ele para que, em constando o nome na certidão ou na declaração de nascidos do pai, a genitora possa entrar imediatamente com a ação de execução, não é de conhecimento, de execução de alimentos. Isso já passou, inclusive, pela Comissão de Constituição e Justiça em Brasília, né? Porque nós já temos os alimentos devidos, os alimentos gravídicos, né? E eu quero ainda mais, porque em sabendo o nome do pai, em querendo dizer o nome do pai, esse nome deveria constar imediatamente da certidão de nascimento. E quem deveria contestar a paternidade ou não é o pai. Hoje nós temos que ingressar com ação de investigação de paternidade. Caso não sou, daí entra com ação de investigação de paternidade, e isso num tempo mínimo que eu digo são 3 anos, 5 anos. E se existem já os alimentos gravídicos, por que não colocar? Estável. Agora, o que é mais interessante, e nós ouvimos, mas a certidão de registro, ela tem fé pública, né? E se a mulher mentir? Se a mulher mentir, ela incorre num crime, ela incorre ou numa infração, ela vai responder criminalmente, por falsidade documental, por falsidade ideológica. Mas o que eu não posso deixar é de olhar, né, toda essa massa, toda essa coletividade, toda essa implicação social, que é uma certidão de nascimento com 3 pontinhos no lugar da paternidade e no lugar de avós paternos. Hoje, são mais, aqui no estado de São Paulo, né, só na cidade de Campinas, só no ano passado foram 677 crianças com 3 pontinhos no lugar do nascimento do pai. Só no ano passado, né? Aqui no estado de São Paulo, se não me falha a memória, foram mais de 25.800. Então, assim, é muita gente que deveria saber o nome do pai, né? E, não sendo, se houver qualquer má fé, o que é uma exceção,
isso não é a regra, é a exceção, essa exceção vai responder. Mas eu preciso de olhar o impacto que isso vem causando na vida das pessoas. Eu espero realmente que um dia isso venha acontecer, que é a nossa busca. Deputada, recentemente a senhora fez uma audiência pública, promoveu uma audiência pública aqui na Alesp sobre a questão da regulação CROSS. Eu gostaria que a senhora falasse sobre esse atendimento da saúde, onde existe uma fila única, é meio conturbado, as pessoas não entendem, o desespero é muito grande, porque eu não sei a minha posição numa fila de espera, posso ficar até 5 anos, eu mesmo tenho uma conhecida que ficou 5 anos para fazer uma cirurgia de vesícula, uma cirurgia de laparoscopia de vesícula, e quando vai ver, teve a sorte de que houve ela foi lá, cobrou depois de 5 anos, aí houve uma desistência e de um dia para outro você vem, se interna e foi operada e graças a Deus está bem. Como é que é hoje essa situação e por que a senhora promoveu essa audiência? Bem, em relação à tua conhecida, ela teve, eu diria não sorte, mas ela teve uma bênção especial em relação ao que aconteceu. Quando se trata de tratamento oncológico, tratamento ortopédico, a questão das doenças mentais, nós temos uma fila na ortopedia que passa de 11 anos. Passa de 11 anos. Então, é comum você encontrar pacientes de 2013 ainda guardando uma cirurgia de prótese, de prótese na bacia, cirurgia de joelho. Isso é algo cirurgia simples, entre aspas. É uma cirurgia... corriqueira. É uma cirurgia que não demanda toda uma... exige um cuidado como qualquer cirurgia, mas que é uma cirurgia que vai beneficiar o cotidiano da pessoa, que vai deixar de sentir dor, vai voltar ativa à sociedade, vai deixar de adoecer a família, porque quando alguém fica tanto tempo esperando, a família acaba adoecendo. Mas o encontro foi promovido, nós já havíamos lançado ali na Câmara Municipal de Campinas, pela frente, né, à frente do Sistema CROSS, e me indagaram porque eu não cuidei de lançar em defesa do SUS. Mas o problema do SUS hoje é o tal Sistema CROSS. Agora, esse sistema é um sistema que decorre, ele é decorrente da Constituição de 88, que fala do dever do Estado, é decorrente de uma normativa a partir da Constituição, né, que é a Lei 8.680 de 1990, que fala da forma como deve ser organizada, decorrente, inclusive, de um decreto do governador aqui no estado de São Paulo, que criou o sistema, que era regional. Ele já foi regional, né? Nós temos 17 unidades regionais de saúde no estado de São Paulo, e a partir do ano de 2018 houve uma centralização, uma unificação desse sistema. Todo o sistema ele é unificado, ele passa pelo Sistema CROSS, tudo aquilo que no município você não consegue atender, na região você não consegue resolver, aí vem para esse sistema. Daí acontece o que nós chamamos do desespero quando você fala, eu fui para o CROSS. Eu fui para o CROSS. Porque ficou muito evidente ali, tanto pelas denúncias que aconteceram, e por aquilo que nós estamos observando e tratando com gestores, inclusive, gestores da saúde, que o sistema ele existe para justificar o não atendimento pelo Estado. Então, aquilo que o Estado não dá conta de responder, vai para o Sistema CROSS. Vai para o Sistema CROSS, aí você fica esperando. Então, o que nós precisamos de fazer, né? Antes de tudo, nós precisamos saber quem de fato está ainda ali naquele sistema e que deveria estar ali. O que é urgente e que deve ser encaminhado à frente. Mas, principalmente, a partir desses encontros que estão acontecendo nas regiões, e eu participei do primeiro na região de Campinas e São João da Boa Vista, nós participamos do segundo encontro que aconteceu ali em Jaguariúna. Ficou muito claro que a regionalização do CROSS é de vital importância para que aconteça, de fato, a saúde com mais eficiência. Por quê? Porque os entes na região, eles conseguem dialogar. E o que nós precisamos de fazer é ter uma verificação da demanda daquela região, das referências que nós temos em saúde ali, para que haja uma celeridade, né, do tratamento, para que não aconteça como vem acontecendo. Você tem um diagnóstico de um câncer que está numa fase, quando você chega na ponta para fazer o tratamento desse câncer, ele já está em outra fase, o paciente praticamente vai para cuidar dos paliativos. Né? Isso não pode continuar acontecendo. Né? É absolutamente... O CROSS hoje é desumano.
Desumano. E se nós olharmos hoje aqui no estado de São Paulo, com essa potência que nós somos, né, 645 municípios, nós temos regiões com uma capacidade de resolutividade das suas questões de saúde, sendo gestadas por alguém que não conhece ou não se importa de fato com o que está acontecendo com a vida das pessoas. Se eu pego um paciente, né, um adolescente que tem que fazer um tratamento oncológico, que mora na cidade de Engenheiro Coelho, e ele é enviado para ser tratado lá em Pereira Barreto, quando Campinas está ali do ladinho, não é? Eu estou deixando de levar em consideração o que esse paciente está sofrendo. Quando eu tiro um paciente lá de Pereira Barreto, que tem um excelente hospital em Pereira Barreto para tratamento oncológico, e o trago para a cidade de Campinas, eu estou mostrando que eu não conheço o estado. E aí eu sei que 120 médicos estão 24 horas por dia atendendo nesse sistema. Eu sei que tem 300 colaboradores num espaço de mais de 1.500 metros quadrados aqui em São Paulo. E é uma preocupação. O que esses trabalhadores vão fazer? Eu vi a preocupação, inclusive, do médico, que hoje coordena esse sistema. Olha, já faz muito tempo, mas nós temos que sair dessa caixinha de Pandora, onde as coisas não estão funcionando e as pessoas estão morrendo por conta disso. Então, assim, eu estou convencida e fui convencida pelos gestores, pelos usuários, que não dá para continuar centralizado esse sistema. Ah, mas tem uma região que não tem um aparelho que ela precisa. Uma exceção. Aí você tem que pensar em acolhimento da família, se for um tratamento oncológico que demanda tempo. Você precisa de saber que a família e aquele paciente não podem ser deslocados para lá e para cá, né, 40 quilômetros, 50, 60 quilômetros, né, todos os dias, vão e voltam. Você precisa de tratar as pessoas com mais dignidade. Porque, infelizmente, o que eu tenho visto no nosso sistema hoje, com todo o movimento civilizatório que nós temos sofrido nos últimos anos, né, porque eu acredito que até a polarização da política começou, e isso não é por falta de capacidade de entendimento, mas de um chamamento, né, a vasculhar o que há em nós e o porquê nós estamos em determinados lugares, né? Eu acredito que ainda há muita desumanidade e que a saúde... mas veja bem, antigamente nós não conseguimos, mas aquele conseguiram. Mas o nosso sistema não foi feito para isso. Eu não posso escolher quem vai morrer e quem vai viver. Por isso a senhora pede transparência. Transparência absoluta. E, aliás, diga-se de passagem, foi aprovada uma lei que não é minha aqui nessa casa, que já deveria estar sendo executada, porque já passou o tempo da regulamentação dessa lei, que fala que tem que haver transparência. Eu tenho que entrar lá e saber onde é que eu estou naquela lista. Na fila de espera. Agora já está tramitando no Senado Federal uma determinação para que isso aconteça em todos os estados do país. Então, assim, o que impede? Não pode ter transparência, sabe por quê? Porque o Estado vai revelar, olha, não estou dando conta. Eu não estou dando conta. Aí você vem e fala assim, olha, precisa de ter regionalização. Ah, mas deputada, mas o SUS paulista vai resolver isso. É mentira, não vai resolver. Até porque o SUS paulista começou por um lugar que é vedado na nossa Constituição, porque a saúde, ela deve ser tratada, principalmente o SUS deve ser tratado por aquilo que é público e não a partir daquilo que é privado. Então, nós precisamos de olhar com mais responsabilidade. Não tem problema cometer erro, não, voltar para trás. A regionalização não estava funcionando bem, mas estava bem melhor do que está hoje. Eu lembro da nossa luta quando foi acontecer essa centralização. Imediatamente naquele ano nós fomos conversar na DR7. Está muito ruim do jeito que está. E desde então nós estamos lutando para que haja uma reversão nesse processo. E hoje, mais do que nunca, nós sabemos que nós precisamos de olhar cada região. Está faltando leite, então vamos abrir os leitos. O problema não é abrir leito, nós estamos precisando de uma referência. Referência em quê? É na saúde secundária? É na saúde terciária? Vamos resolver esse problema. Vamos parar de empurrar as pessoas para a morte e para o desespero. Falta vontade política? Falta muita vontade política. Falta competência e conhecimento da legislação e as pessoas acabam sendo enganadas, inclusive por não conhecerem. Eu tenho chamado muito os usuários do sistema, os conselhos de saúde, até mesmo os secretários, que têm um poder muito grande, porque o conselho de secretários tem poder até de alocar recursos, de mudar, inclusive, a tabela SUS. Né? Eles têm esse poder. Eles precisam estar vinculados ao Conselho Nacional, mas eles têm esse poder. E vai estar acontecendo um encontro agora, em abril, né? Vai haver um encontro de secretários.
de saúde, e esses gestores de saúde precisam tomar posse dessa responsabilidade, desse lugar onde eles estão, para que nós possamos, de maneira mais acelerada, resolvermos esse problema. Porque os profissionais que estão na ponta, que ficam desesperados quando precisam de uma bolsa de sangue, os profissionais que precisam de fazer uma biópsia, precisa ser feita uma biópsia certeira, porque eu não sou médica, mas acaba chegando não só para mim, mas como chega para outros, questões são cânceres especiais, né? Muitas vezes você faz uma biópsia, ele está ali quietinho, né? Fez a biópsia, é avassalador o resultado, então você precisa de correr. Então a saúde tem toda uma implicação que precisa ter o olhar de pessoas capacitadas e pessoas que pensam de fato e têm uma vocação para a dor humana, né? Foi muito interessante esse encontro, essa audiência, porque cross em inglês é cruz, né? E ficou muito clara a cruz, né? Aqueles que ingressaram no sistema estão carregando. E como é o contato da senhora com o secretário estadual da Saúde, Eleusis Paiva? Nós já estivemos juntos. Na ocasião, inclusive, nessa reunião havia o responsável pelo sistema cross. Ele estava presente. Foi nessa ocasião que eu pude falar, olha, nós temos que resolver essa questão. Falei da minha preocupação da regionalização. O secretário nos falou, inclusive o prefeito da minha cidade estava presente, nos falou de que haveria uma ida até as regiões para um levantamento do que estava acontecendo. Eu indaguei, inclusive, a gestão do CROSS, se eles já não teriam esse diagnóstico, porque é tudo informatizado, né? Mas o fato que depois eu acompanhei o trabalho em 2 regiões, já teve o segundo encontro, eu acompanhei também, e há um chamamento, todos que tomam a palavra, falando, é um problema sério, nós precisamos de regionalizar. Nós precisamos de regionalizar. Então, inclusive, saiu matéria em jornais falando, eu quero a autonomia das regiões. Nós precisamos de ter autonomia, sim, para conversar. Porque é mais fácil eu lhe conhecendo, dialogar para saber aquilo que eu posso ajudar e aquilo que você pode me ajudar, que um ente desconhecido, né? Agora, o Estado é o responsável por esse sistema, assim como ele é responsável pelas regionais. Então, não há nenhum impedimento constitucional ou infraconstitucional que impeça o Estado de que, dentro da sua competência, faça uma gestão mais eficiente do sistema CROSS. Até porque com essa regionalização será possível destinar emendas, destinar verbas para determinadas áreas, determinadas regiões, para específicos equipamentos ou se não áreas de saúde? Olha, com essa regionalização nós podemos encontrar a vocação dos equipamentos que nós já temos. Eu sei que em Limeira eu tenho uma Santa Casa que é especialíssima hoje em queimados. Então eu sei, se eu tiver que tratar queimados, eu posso me socorrer daquela região. Eu sei que, por exemplo, na cidade de Cardoso, eu tenho um hospital que é especialíssimo em tratamento dos olhos, de todo e qualquer tipo de cirurgia. Como tem em Sorocaba também. Então, nós precisamos de conhecer e saber o que nós temos e saber onde nós devemos aplicar o recurso. Hoje há uma vocação da região de Campinas, por exemplo, que demanda a construção de um hospital. Isso já é falado, a Unicamp já fala, o secretário já fala. Aí falam de como é que vai ser a gestão disso, porque não pode ficar... o reitor da Unicamp esteve aqui nos dando entrevista no podcast da LESP, falando da área que já estaria destinada. Você destina a área, tem a construção, mas tem a manutenção Sim. disso. Tem a manutenção disso. Aí eu falei, olha, se vocês abrirem a cogestão, com a cogestão com os municípios deixam de ter uma resistência, porque hoje, quando você parou no município, o município está fazendo a vez do Estado. O município não sabe quando vai ser atendido, nem como vai ser, e tudo bate onde? Bate no Poder Judiciário. Porque aí você demanda o Poder Judiciário para ser atendido, e quem sofre a consequência com essa demanda? É o município tem que arcar. Não é o município que vai poder fazer essa cirurgia. Quem vai poder fazer essa cirurgia ou vai demandar esse procedimento é o Estado. Aí quem vai fazer? O paciente sempre acaba
perecendo. Então, não é isso que nós queremos, né? Então, a regionalização é, no mínimo, assim, olha, eu respeito a vocação do município, eu vou, na minha competência enquanto Estado, eu vou instigar para que isso seja mais eficiente. Aquilo que não houver numa região, nós vamos buscar, sim, que aconteça. Nós vamos dar treinamento aos profissionais, porque precisa de treinamento. Aliás, uma das coisas que falta hoje, que já estava na competência do CROSS, é treinamento aos profissionais para que as pessoas sejam devidamente encaminhadas. Elas não estão sendo. Tem pessoas que acham que estão lá e não estão. Por falta do quê? Da competência na inclusão nesse processo. Então, é muito sério o que está acontecendo. É um erro gravíssimo, né? Gravíssimo. E quando se trata de saúde, você sabe, Renata, que está tudo muito bem, mas mexeu com a saúde, as pessoas, tudo cai, né? Nada mais funciona. Quando eu falo de casos de pessoas que estão há anos aguardando, eu estou falando de pessoas que os filhos foram adoecendo, a mulher, o marido foi adoecendo, então tem toda a família ali a ser tratada. O assunto é bastante sério e eu espero que, independente de certo ou errado, quem ou o que nós consigamos, né, encontrar uma forma de resolver esse problema com eficiência. Não é uma questão de um deputado, uma deputada, ou os deputados... A sociedade. Apresentar um projeto de lei obrigando isso, obrigando aquilo. Não se trata disso. Se trata de, olha, de fato, não está funcionando. O que nós vamos fazer para funcionar? Funcionava antes. O que faltava para funcionar antes? Tá? É sentar e falar, vai acontecer isso, eu tenho isso, você está faltando isso para você, como é que nós vamos ser parceiros? E deixar que cada região toque e o Estado deve entrar para possibilitar a eficiência nessas regiões, porque as regionais de saúde estão subordinadas ao Estado. Eu escutei até falar o seguinte, né, os absurdos. Primeiro que dependia da federação para que isso aconteça. Foi uma mentira, né? Você pega a Constituição, você olha os decretos, você não tem nada a ver, até porque já foi diferente em outro tempo. Vai ter muita corrupção, porque vai deixar... Gente, houve corrupção quando estava lá nas regionais. Então, assim, você não pode ficar imputando, né, sem dizer qual foi, quem cometeu, onde foi que aconteceu isso, né? Então, vamos parar, vamos ser mais responsáveis, né, com a vida das pessoas, porque é muito difícil, foi muito difícil fazer audiência. Eu saí da audiência, eu fiquei arrebentada, porque você escuta, você ouve denúncias ali de pessoas... Tinha gente do Ministério da Saúde, né, que eu estava assistindo. A superintendência do Ministério estava ali. Na cobertura da Nani Cox. Isso, tem aqui, olha, eu tenho aqui, bispo. Inclusive as pessoas que se dispuseram à construção, né? A doutora Elaine Ataíde, que é professora e superintendente do HC, o doutor Fábio Alves, né? A deputada Juliana Cardoso, que também é da Comissão de Saúde na Assembleia, a Cláudia, que é também a superintendente que representou a ministra Nízia, o doutor Jorge Caiano, que é médico sanitarista e pesquisador do Instituto Polis, sim, o doutor José Carlos Ribeiro, que é coordenador da Comissão e do Conselho Municipal de Saúde aqui de São Paulo, né? O doutor Cláudio Cardoso, que é presidente do... Não, o doutor Cláudio Cardoso, ele é advogado e coordenador do Núcleo da Comissão de Direitos Humanos de São Paulo aqui, né, pela OAB. O Sindi Saúde estava presente. Vita Guiar, que é do Hospital das Clínicas e professor do Hospital das Clínicas, estava presente. O Ricardo, que é do Sindi Saúde, estava. E as pessoas que representam hoje os conselhos de saúde também. E teve, inclusive, uma informação que eu não posso falar aqui, porque eu preciso checar, mas que havia também pessoas do CROSS ali que não se manifestaram, mas nós estamos procurando localizar nas fotografias, porque eu não quero ser leviana e falar, não, estava presente sim, não quis fazer o registro, mas estava presente. Nós estamos procurando, porque tudo foi filmado, tem como nós identificarmos. Mas o fato é, nós vamos resolver esse problema, porque a população não quer mais viver desse jeito e é muito justo que não queira, né? E hoje em dia a gente tem uma procura muito grande pelo SUS, pela saúde pública, porque os convênios médicos estão se tornando inviáveis, impagáveis, se podemos utilizar esse termo. Então cresceu muito aí na última década essa transferência da saúde privada para a saúde pública, né? Sim, eu acredito até que o SUS tenha sobrevivido em função do que ocorreu na pandemia. Porque lembro que houve todo um movimento, inclusive, para que a vacina fosse disponibilizada também nos centros de vacinação particulares. Não, a vacina vai ser feita pelo SUS, né? E quando se trata de Covid, os protocolos de atendimento
hospitais públicos, né? Então, e pegou todas as classes sociais, quem tinha e quem não tinha recurso. Então, eu acredito que o SUS tenha sobrevivido principalmente em função disso. E isso deveria, no mínimo, nos tornar mais sensíveis a esta causa, né? Então, eu acredito que o SUS vai continuar sendo o maior programa que nós temos de inclusão social no nosso país e que o Estado de São Paulo vai sair à dianteira resolvendo essa questão, né, do sistema aqui, e que as pessoas vão deixar de morrer, né, nessa fila. Eu chamo de fila porque ele não... Do ponto de vista, né, da criação da Constituição, seria uma central de regulação de oferta dos serviços de saúde. O CROSS não é uma fila, mas é uma fila quando você entra e fica aguardando. E que quando você é retirado dali porque chegou um caso mais urgente, quando você não sabe da sua colocação, é uma fila. É uma fila. Deu uma pane no sistema, seu nome se perde. E aí fala, não, mas seu nome não está aqui. Como não está aí? Mas meu nome estava aí, quem tirou meu nome, né? Então, isso são denúncias, e essas denúncias têm nome, né, tem sobrenome, tem endereço. Então, precisa, de fato, de uma solução. E como ali havia uma representatividade muito grande, eu acredito que nós temos bastante instrumentos para trabalhar agora. Agora, deputada, gostaria que a senhora falasse um pouco do projeto de lei que a senhora trabalha no que diz respeito à instalação da Semana Estadual da Conscientização sobre Doenças Negligenciadas. Quais são essas doenças? Aquelas que ninguém precisa mais morrer por conta delas. Aquelas que já são sabidas, que já houve quebra de patente, a medicação não é cara, mas que não chega. Não chega. As doenças de Chagas, as esquistossomoses, a malária, são doenças que atingiram uma população carente do nosso país, à margem do nosso país, e que elas são vividas hoje, não são muitas vezes conhecidas, têm efeitos colaterais que acontecem, não são tratadas corretamente por desconhecimento. A doença de Chagas tem uma série de implicações, né? Você fala, nossa, você tem doença de Chagas? Eu morava à margem da sociedade, minha casa tinha buracos na parede, o bicho de Chagas me pegou e eu tenho doença de Chagas, né? Que afeta o coração. Que afeta o coração e tem uma série de outras consequências. E nós vamos ter uma semana para discutir esse assunto, né? Nós temos um projeto aqui que fala da visibilidade, né, que fala da visibilidade das doenças negligenciadas, porque as pessoas não precisam mais sofrer por conta dessas doenças, precisa de ter disponibilização na rede pública de medicação, e nós precisamos que os profissionais conheçam essas doenças e as tratem de maneira adequada. Então, isso precisa de acontecer. E nós já estamos falando agora, no dia do lançamento, no dia da audiência, também nos foram elencadas, nós temos mais de 7.000 doenças raras, que é uma outra questão. Eu falei de um tipo de tumor raro que só cometem 150 mil pessoas hoje no país. Então, nós temos doenças raras também, que precisam ser identificadas, precisam de ter um programa de tratamento. Com celeridade, né? Com celeridade. Isso é por demais importante. Então, quando se fala de saúde, de doenças raras, de doenças negligenciadas, né? Nós temos, assim, um leque, e já tem um caminho a ser percorrido. Falta a vontade política de percorrê-lo. Deputada, a senhora está em seu terceiro mandato aqui na casa. Estamos em um ano eleitoral. Como é que é o trabalho na casa, o trabalho da senhora, o envolvimento com candidatos amigos? Conta um pouco pra gente. Olha, a política é um lugar muito importante. Eu já falei isso, muitas vezes antigamente, até teve um período aqui na nossa vida que muitos se elegiam, eu não sou política, aí se candidatava a prefeito, eu não sou político, se candidatava... Enfim, eu até faço uma brincadeira, eu jamais contrataria alguém que não fosse um pedreiro para construir minha casa. Mas teve gente que votou em gente que falava que não era da política. Tudo bem, né? Sofreram as consequências por isso. E a gente tem que respeitar que é um processo democrático, até aquela questão do entendimento das pessoas. Mas no ano eleitoral até há uma queda na produtividade aqui da casa. Isso é de praxe, é normal, porque é importante que nós participemos dessa vida ativa nos municípios. Eu sou ali da região de Campinas, mas tenho amigos também no interior do estado, muitos amigos no interior do estado, né? Então, com certeza, nós vamos fortalecer, além da candidatura de prefeitos, nós vamos fortalecer também a candidatura de prefeitas e vamos fortalecer também a candidatura de vereadores. Aliás, os vereadores e as vereadoras são por demais importantes nessa construção da democracia do nosso país.
Então, eu penso que nós deveríamos, assim como deveria ter uma escola de pais e mães, né? A gente se depara em sendo papai e sendo mamãe de uma hora para outra, isso é um negócio muito complicado. Mas nós precisamos de encontrar cada vez mais pessoas que são comprometidas com a transformação, que lutam pela democracia ali na localidade, para que essas pessoas ocupem um cargo nas câmaras municipais. E a senhora tem encontrado gente nova de qualidade? Ah, tem sim. Tem muita gente que fala assim, será que eu vou? E a pessoa já tem todo um trabalho envolvido com o empreendedorismo feminino, já tem todo um trabalho envolvido, por exemplo, com o ECA, o nosso Código da Criança e do Adolescente, já trabalha há muito tempo com isso. Já tem muita gente envolvida com questões sociais, preocupados, por exemplo, com a periferia. Tem assistentes sociais, tem professoras. Assim, eu estou passando um monte de gente na minha cabeça. Tem gente que mora num bairro, numa cidade rica, que tem 300 mil habitantes e fica inconformado de não ter um corpo de bombeiro, não ter um distrito policial, de ter ainda falta, com o esgoto correndo a céu aberto ainda. Eu falei, meu Deus, nem parece que é uma cidade assim, metropolitana tão linda. Você tem que falar, não, tem que ajudar essa pessoa. Tem que ajudar essa pessoa, você já passou por uma experiência, você tem que levar essa experiência para que outras pessoas ocupem esse posto, né? E eu vivi um período em que ser política era uma coisa, você é da política, mas eu sei que você é da política, eu sou da política, assim, que coisa mais linda do mundo. Por que a senhora se tornou política? Rapidinho, porque a gente já está chegando. Olha, eu sou da luta pela terra, eu decidi que ia fazer direito na luta pela terra. Porque eu sabia que era direito das pessoas terem terra para trabalhar. Quem me ensinou isso? A igreja. Né? Aí eu fui fazer direito. Falei, puxa vida, tanta gente devia conhecer o seu direito, né? Eu fui do Partido dos Trabalhadores em 1983. Me candidatei só em 2004. 20 anos depois. Mas fui por quê? Porque eu disse assim, peraí, sem partido político, ninguém ouvia nem o nosso grito por água. Você acredita num trem desse? Hoje você faz uma comissão de você tem uma comissão de greve, você tem uma comissão de moradores, você tem uma associação, você consegue dialogar ou com a Câmara ou com o Poder Executivo, você consegue fazer esse diálogo. Mas no passado, nem isso. Eu falei, caramba, nós vamos ter que entrar para o partido político. Lá fomos nós do partido político. Foi sempre no intuito de, assim, não é justo ficar sem água, não é justo ficar sem trabalho, não é justo a gente não ter direito para estudar. Promover o benefício à sociedade. Porque é um direito, não tem ser humano de primeira e de segunda categoria, são todos seres humanos. Eu espero que a gente ganhe essa consciência cada vez mais também. Então, a política é um espaço importante de transformação. Deputada, muito obrigada pela sua participação. Queremos que a senhora volte ao longo do ano aqui no podcast da Alesp e que também traga seus assessores para o novo podcast que nós temos aqui na casa, o podcast Bastidores da Política. Opa, o pessoal já está convidado ali. Muito obrigada, Renata. Obrigada a você que esteve conosco até agora. Muito obrigada. Você fique sempre conosco. Olha, toda noite tem um episódio novo do podcast, sempre às 8 da noite aqui na Rede Alesp. Nos acompanhem também pelo Spotify, YouTube e redes sociais. Até logo mais.